Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre as condições, a situação de Portugal durante o período em que a corte portuguesa permaneceu aqui no Brasil. Nesses 13 anos de permanência do Brasil como sede da monarquia portuguesa, Portugal ficou numa situação lastimável, né? Uma situação bastante crítica, houve um esvaziamento demográfico, vamos dizer que 500.000 de pessoas, de habitantes portugueses, ou morreram de fome, ou morreram nos campos de batalha, ou ainda se refugiaram para outros lugares do mundo, inclusive aqui para o Brasil, né? Além disso, nós vamos ver que houve uma paralisação da economia. O comércio praticamente ficou parado, né? Uma cobrança altíssima de impostos. Então, nós vamos ter aí um prejuízo enorme para o Estado nesse período. Além do mais, do ponto de vista político, os portugueses que permaneceram ali no seu país não aceitavam a administração do marechal inglês, o Marechal Beresford, que foi nomeado pelo governo britânico para tutelar, né, permanecer em Portugal, representando ali o governo que se ausentou. Então, nesse momento, existe ali uma série de divergências. Inclusive, naquela época, naquele momento exato, um grupo de nobres portugueses que não acompanhou a corte para o Brasil, permaneceu no seu país, esse grupo de nobres chega à conclusão, né, que naquela hora, naquele momento exato, era preferível aceitar o domínio francês. E eles vão batalhar para isso, vão se organizar e vão defender a ideia de que era preferível se submeter à França do que permanecer naquele estado de penúria que o país estava vivendo. De maneira que, inclusive, esse grupo de nobres, eles organizam uma delegação para ir até a França pedir o apoio do imperador francês Napoleão Bonaparte, né? E no momento em que eles estão preparando essa viagem para a França para buscar esse apoio, essa proteção, eles vão divulgar um manifesto, e nesse manifesto, um trecho dele eu vou destacar aqui. Abre aspas. Eles dizem o seguinte: debaixo da magnânima proteção do herói do mundo, do árbitro dos reis e dos povos, Sua Majestade será o Pai benéfico. Fecha aspas, né? Essa citação, esse trechinho desse manifesto, está citado na obra de Tobias Barreto, História do Império, na página 188, e é também citado por Laurentino Gomes, no seu trabalho em 1808, nas páginas 307 e 308, né? Entretanto, a população comum portuguesa, ela não aceita essa submissão à França, e ela luta bravamente para evitar que o país perdesse a sua soberania, né? Então, a gente vai ver que entre 1807 e 1814, vários movimentos vão ocorrer ali para evitar, né? Para evitar que Portugal caísse nas garras francesas, né? Vamos ver ainda que nesse momento, nesse período em que Portugal está praticamente abandonado, houve o fortalecimento da burguesia portuguesa, né? A burguesia portuguesa, ela se fortalece, ela se torna uma camada social mais autônoma, ela, de uma certa maneira, apesar de toda crise, ela tende a se enriquecer, e essa burguesia, que é apoiada por uma parte da nobreza, uma parte do clero e uma parte dos militares portugueses, eles vão se unir e vão liderar, em 1820, uma revolução de caráter liberal, de caráter constitucional, que é a Revolução Constitucionalista da cidade do Porto, né? Vamos ver, então, que esses revolucionários que começam o movimento em Porto, mas que logo esse movimento também chegará a Lisboa, eles vão exigir uma reunião, eles vão exigir a volta do Conselho do Estado, que já existia em Portugal desde sempre, desde muito tempo, mas que não se reunia desde 1698. Então, em 1820, esse conselho será novamente convocado e dessa reunião chegará a um consenso onde eles vão fazer algumas exigências. Para começar,
uma das principais exigências, talvez a mais importante, é que eles querem a volta imediata do rei, que é Dom João, a Portugal, né? Na verdade, Dom João já poderia ter voltado a Portugal. Em 1814, quando Napoleão foi deposto do trono da França, a Inglaterra mandou um navio aqui ao Rio de Janeiro para levar de volta a família real. Mas Dom João resistiu, não quis ir, né? E o navio voltou vazio lá para o Estado português. Então, eles querem a volta imediata do rei ao país, a destituição de Beresford, que também é uma coisa que eles vêm lutando há muito tempo. Beresford não é uma pessoa simpática ao português, não é uma pessoa que ganhou apoio, que era uma pessoa de tendência popular. Ele era, pelo contrário, ele era negado, não se reconhecia a autoridade dele, era um problema. Exige ainda a formação de uma junta governativa. Nessa junta, eles exigem que ela seja composta por representantes desses grupos que estão à frente do movimento, ou seja, burguesia, clero, nobres e militares, né? E ainda exigem a liberdade de imprensa para o país, a elaboração de um código civil, a supressão do Tribunal da Inquisição. Portugal ainda mantém, na segunda década, que eu quero dizer, do século XX, Portugal ainda mantém o Tribunal da Inquisição. Não sei se estão lembrados, quem vem me acompanhando deve ter visto que eu falei em alguns vídeos lá para trás, que o Tribunal da Inquisição havia sido suspenso em toda a Europa devido à peste negra lá no século XIV. E com a Contra-Reforma, que como Portugal apoiou a Contra-Reforma, que é a Reforma Católica, a Contra-Reforma decide pela volta do Tribunal da Inquisição e Portugal imediatamente acata essa decisão e mantém o Tribunal da Inquisição até a segunda década do século XIX, né? E aí nós vamos ver que os revolucionários exigem o fim desse tribunal, né? Pedem anistia aos presos políticos, né? Pedem uma constituição para o Estado português, ou seja, eles pedem o fim da monarquia absoluta e a substituição do sistema monárquico absoluto pelo sistema monárquico constitucional. E também exigem a redução do número de ordens religiosas, que também era um grande problema que Portugal enfrentava. Também já falei isso em vídeos anteriores, né? Porque houve um tempo entre o século XVI, XVII, até o início do XVIII, quem vai, início, na primeira metade do século XVIII, quem vai intervir nisso será o Marquês de Pombal durante a sua gestão, mas 10% da população portuguesa estava ingressada nas ordens religiosas. Isso trazia um enorme prejuízo para a produção do país, né? Porque boa parte da força de trabalho estava internada nas ordens religiosas, né? Então, faltava mão de obra para esse mercado produtor. Muito bem. A princípio, Dom João fica indeciso ainda, ficou meio indeciso se vinha, se ia ou se ficava, né? E ele alegava que se fosse, ele perderia o Brasil e se ficasse, ele perderia Portugal. Por fim, ele decide pela volta, porque ele foi altamente pressionado para que isso acontecesse, e aí nós vamos ver que em 1821, abril de 1821, ele parte para Lisboa, não mais com 15 mil pessoas, como ele veio, mas agora acompanhado de 4 mil pessoas que vão retornar com ele à corte portuguesa. Obrigada.